Fala aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de História aqui do Colégio Francisco de Assis. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o Império do Brasil, Dom Pedro II no trono. A gente vai fazer um compilado de vários aspectos que dizem respeito a esse período do segundo reinado no Brasil, que é justamente um momento histórico que começa com o golpe da maioridade que leva Dom Pedro II ao trono e encerra com a proclamação da República. Então vamos dar uma olhada nisso daí? Vem comigo! Como a gente viu nas aulas anteriores, o Brasil se tornou independente num momento bem peculiar da nossa história, porque desde 1808 houve a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Isso contribuiu para o enraizamento dos interesses de portugueses aqui no nosso país e na medida em que as pressões para que o retorno da família real portuguesa aumentaram, para o retorno lá para a Europa aumentaram, houve também um gradativo movimento das elites portuguesas aqui no Brasil de garantir a permanência dessa família real aqui. Até que isso leva à ruptura, à proclamação da independência do Brasil em 1822, com mais uma peculiaridade, o fato do Brasil ter se tornado independente e, na sequência, se estabelecer o Império do Brasil, na ocasião, com Dom Pedro I na sua condução. Ora, também vimos nas aulas anteriores todas as razões que levam à abdicação de Dom Pedro I, o seu retorno a Portugal, e aí, na sequência, o início do período regencial, que era um contexto no qual Dom Pedro I havia retornado para Portugal, deixou seu filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos aqui no Brasil, sob a tutela, né, de uma regência, com o propósito justamente de não romper com essa dinastia portuguesa aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo atender às pressões que o levaram a voltar para a Europa. Só que esse período regencial, em que não havia exatamente a figura de um imperador à frente, foi um período extremamente conturbado, em que a unidade territorial do Brasil foi colocada à prova. Revoltas e rebeliões em diferentes partes do Brasil eclodiram, todas reprimidas com muita violência, mas estabelecia ali naquele horizonte justamente a possibilidade real e concreta daquele projeto imperial ser derrotado. Algumas regiões no norte, no sul, por exemplo, chegaram a estabelecer repúblicas nesse contexto, com a proposta justamente de romper com o Brasil e tudo mais. Foram duramente reprimidos, como a gente viu na aula passada, e aí, para evitar justamente a manutenção, a continuidade desse período, desse momento, dessa crise generalizada no Brasil, as elites conseguem se organizar em torno da figura de Pedro de Alcântara para acelerar esse processo para que ele pudesse se tornar imperador do Brasil. E aí, em julho de 1841, com o golpe da maioridade, que antecede a maioridade de Dom Pedro II, a gente tem nomeado o novo imperador do Brasil, Dom Pedro II. E aí, nesse processo, a aristocracia cafeicultora do Vale do Paraíba era justamente a elite fundamental que financiou esse movimento e que vai dar sustentação a esse Império do Brasil, a esse segundo reinado. Essa elite cafeicultora, ou seja, esses grandes fazendeiros que produziam café para exportação, eles vão ser a força econômica que vai dar sustentação ao segundo reinado e que vai ter um papel importante também na manutenção da ordem escravocrata no Brasil. Então, nesse sentido, o Brasil vai conseguir preservar a sua unidade territorial a partir de uma ordem escravocrata, ainda baseada também na concentração da terra. Nesse contexto também, um outro aspecto importante é o entendimento de como funcionava esse Estado imperial. Então, obviamente, a gente tem a figura do imperador, propriamente dito, mas este governa com um parlamento, isso já estabelecido desde a Constituição de 24.
Só que o parlamentarismo no Brasil vai ter outra peculiaridade. Alguns historiadores chamam de parlamentarismo às avessas, que significa basicamente o quê? Olha só essa imagem. Nessa imagem a gente tem uma charge que representa, nesse contexto, a alternância partidária durante o Segundo Reinado dos dois principais partidos que atuavam ali no Congresso, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, esses dois partidos estão ali naquele carrossel movido por Dom Pedro II, que na realidade é quem de fato governa o império. Então, apesar da existência ali do parlamento, quem concentra os poderes e quem determina efetivamente os rumos da nação é o imperador. E esses partidos conseguiram, não tinham grandes distinções ideológicas. Inicialmente, houve um grande embate entre restauradores e liberais, aqueles que queriam o retorno da ordem monárquica imperial, vinculada a Portugal e tudo mais. Os liberais, que eram mais favoráveis à ruptura, ao avanço da pauta liberal no Brasil, das instituições liberais. Então, mas na medida em que você tem o golpe da maioridade, o estabelecimento aí a nomeação de Dom Pedro II e as características específicas do parlamentarismo no Brasil, que contava lá com o quarto poder moderador, lembra disso? Que conferia grandes poderes ao imperador, que ele podia intervir no parlamento, enfim. Isso vai readequando essas forças políticas no parlamento, nesses dois partidos, e que vão se alternando no poder, mas na realidade alinhados com esse projeto mais amplo, com essa visão mais ampla de Brasil, que se sustenta numa ordem escravocrata, na exploração do trabalho de negros e negras, africanos e descendentes de africanos no Brasil, e que vai gerar sequelas estruturais na nossa história até hoje, como a gente vai ver já já. Nesse contexto, vai ser um contexto também que vai ocorrer a famosa Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, entre 1864 e 1870. Vocês podem observar que essa guerra vai ocorrer ali nas fronteiras entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Como vocês podem observar no mapa, deixa eu ver se eu consigo aproximar esse mapa aqui para vocês. A gente tem ali, nessa região, nessa bacia do Prata, como é conhecido, alguns rios que são estratégicos no sentido do estabelecimento de comunicações comerciais, de escoamento de produtos, enfim, de tudo isso. E aí você tem ali o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai. Esses rios são muito importantes assim nesses tratos comerciais. E aí a disputa se dava em grande medida no entendimento de que havia necessidade de se estabelecer ali uma dominação daquela região. Quem estabeleceria esse domínio sobre a região? Quem ia o dono das cartas ali naquela região? E aí, nesse contexto do século XIX, o que vai acontecer? O Paraguai ele vai ter o governo do Solano Lopes, que vai ser um governo marcado por uma proposta de desenvolvimento do Paraguai de forma autônoma, soberana, e que vai disputar essa hegemonia ali naquela região. Isso vai bater com interesses também do Brasil, que também tem seus interesses ali, que vai se aliar com a Argentina e o Uruguai na Tríplice Aliança para impedir o avanço dos interesses do Paraguai sobre aquela região. Ainda também o componente do imperialismo britânico, porque os ingleses interessados em escoar os seus produtos industrializados ali naquela região também vão atuar no sentido de colocar em pauta ali suas demandas. Então, isso tudo vai desencadear um conflito cujo resultado vai ser traumático na história do nosso continente, porque a gente está falando de um índice de quase 500 mil mortos, quase 500 mil de mortos no século XIX por conta de um conflito que vai ser extremamente danoso, principalmente para o Paraguai. Só no Paraguai vão ser 300 mil mortos, imagina. O que é a proporção, por exemplo, do Paraguai para o Brasil? No Brasil vão ser 100 mil mortos. Então, tem muitos aspectos que rondam a Guerra do Paraguai,
que eu não vou dar conta de abordar aqui nessa breve aula, mas eu posso dizer que a Guerra do Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança até hoje é alvo de vários embates historiográficos, uns que vão colocar maior ênfase no nacionalismo de Solano Lopes e suas pretensões imperialistas na região, outros vão colocar maior papel no Brasil, com também suas pretensões imperialistas, outros vão colocar maior papel no imperialismo britânico ali naquela região. É certo que havia uma disputa pela hegemonia ali na Bacia do Prata. E a forma como a guerra foi desencadeada e o número de mortes extremamente traumático na história do continente são alguns dos aspectos que merecem ser ressaltados. E aí, tem esse videozinho que é bem bacana, que está disponibilizado na TV Senado, que fala das histórias do Brasil, a Guerra do Paraguai, e que ajuda a gente também a entender um pouco melhor o que foi esse fenômeno na história brasileira. Aí eu convido vocês a assistirem esse videozinho depois da nossa videoaula, eu também vou disponibilizar ele separado na nossa sala de aula virtual, beleza? Vamos seguir aqui, porque há muito o que dizer. A partir do momento em que Dom Pedro II se estabelece como imperador do Brasil, com o apoio da aristocracia cafeicultora do Vale do Paraíba, você vai ter, então, a manutenção da ordem escravocrata, que vai servir de base para esse império, naquele velho sistema da plantation, lembram disso? Plantation, o que caracteriza uma plantation? São grandes propriedades dos latifúndios, monocultoras. No caso do Brasil, teve um primeiro ciclo de plantation com o açúcar lá no Nordeste e agora com o café no Vale do Paraíba. Um café que é produzido para exportação com mão de obra negra e escravizada. Se vocês observarem ali o mapa da nossa região sudeste, olha lá. O café até 1840, mais ou menos, ele é produzido principalmente ali na região mais litorânea do Rio de Janeiro, estão vendo ali? E ele vai se expandindo para o oeste paulista, estão vendo? E ali também para o Espírito Santo, enfim. Mas é muito interessante a gente observar esse movimento das setas que caminham ali no sentido do oeste paulista, porque vai haver uma diferenciação significativa da forma de produção do café no Vale do Paraíba, essa região em verde que vocês estão vendo, e como a partir do momento em que vai chegando lá no oeste paulista, essa forma de produção também vai se alterando. Então, enquanto no Vale do Paraíba a gente vai ter esse modelo de plantation baseado na mão de obra escravizada, negra, no Oeste Paulista, na medida em que é uma produção que se dá já a partir quase que da segunda metade do século XIX, já num contexto marcado por muitas pressões pela abolição da escravidão, vários países já haviam abolido a escravidão, o Brasil seguia como um país escravocrata, um pouco que na contramão de vários outros países, sobretudo na América do Sul. E aí, diante de um cenário que se apontava para dificuldades cada vez maiores da manutenção da escravidão, essa mão de obra utilizada nessa região vai ser principalmente uma mão de obra assalariada de origem imigrante, porque há também um entendimento ali que era necessário embranquecer a população, então superar esse legado da escravidão dos negros e negras, de africanos e descendentes de africanos no Brasil, fruto também de uma visão racista que demandava, que exigia, que desejava que essa história fosse arrancada, esse capítulo fosse arrancado da história do Brasil. Mas a gente já vai falar sobre isso. Por hora, então, é importante vocês terem esse entendimento de como funcionava a pirâmide social do Brasil durante o reinado de Dom Pedro II. Então, lá no topo da pirâmide, você tem a figura do imperador, de Dom Pedro II, quem é o dono do jogo, os barões do café do Vale do Paraíba, que é essa elite econômica que dá sustentação para o Império do Brasil, que se sustenta, por sua vez, nessa mão de obra escravizada, negra, de origem africana ou descendência africana, certo? Não é à toa que a abolição da escravidão, que se dá em 1888 com a Lei Áurea, ela vai resultar justamente na queda de todo esse sistema imperial, porque a Lei Áurea ela é assinada em 1888 e no ano seguinte é proclamada a República, porque justamente o imperador vai ficar sem base de sustentação, ainda que o imperador em si tivesse uma visão, Dom Pedro II tivesse uma visão
mais alinhada com, inclusive, alguns entendimentos assim, de que era necessário caminhar no sentido da abolição da escravidão, a sua ordem, seu poder, o seu governo era sustentado por essa classe aristocrática, escravocrata, que dá o tom do sistema e que mantém essa ordem no Brasil e que se constitui como uma estrutura social fortíssima que não é rompida com a abolição, porque o racismo estrutural ele segue vivo na nossa sociedade até hoje. Então, como eu já sinalizava para vocês anteriormente, o café no Oeste Paulista já vai ter um outro perfil, porque já se dá na decadência desse projeto escravocrata, se dá também nesse entendimento de que era necessário o embranquecimento da população a partir de uma visão racista, de que era necessário acabar com esse passado do Brasil associado à escravização dos povos negros, africanos e seus descendentes. E se estabelece ali então esse novo ciclo do café que vai ter um papel importante na proclamação da República. A elite que vai dar sustentação à República Brasileira nos seus primeiros anos vai ser justamente a elite que vem desse café aí do Oeste Paulista. Mas isso é um papo para depois. O importante é a gente entender que há essa diferenciação do que é o café do Vale do Paraíba e o que é o café do Oeste Paulista. Como que o café do Vale do Paraíba dá sustentação ao segundo reinado de Pedro II e como que o Oeste Paulista vai dar sustentação para o movimento que derruba esse império e proclama a República em 1889. E aí, pessoal, no âmbito aí da escravidão, das relações de trabalho no Brasil, é muito importante esse entendimento das raízes. Quais são as raízes do Brasil, né? O Brasil é um país que se edifica sobre a exploração do trabalho dos negros e negras africanos e seus descendentes e também do trabalho dos povos originários daqui, que também são explorados, que também foram escravizados, ainda que reservados algumas especificidades. Mas é muito importante a gente entender essa escravidão no Brasil como uma estrutura, como uma raiz profunda que não foi arrancada em seus valores no momento da abolição. Então, um processo que passa pelo tráfico negreiro, lucro no comércio, o estabelecimento de uma colônia de exploração, primeiramente na lavoura açucareira no Nordeste, depois o período de mineração nas minas, na sequência o café no Vale do Paraíba. Então, os ciclos econômicos no Brasil sustentados fundamentalmente pela exploração dessa mão de obra, o capitalismo se sustenta como ordem social, econômica, política, cultural, se constitui a partir dessa exploração escravocrata que se dá com uma base racista de entendimento de mundo, e que se de um lado você tem esses aspectos de dominação, os aspectos de resistências também vão ser constantes, porque ninguém domina o outro sem que o outro responda a essa dominação. Então, essa dominação ela acontece todo dia, nas resistências quilombolas, aí você tem o exemplo emblemático de Palmares, mas também nas resistências cotidianas, que passam, por exemplo, pelo aborto de mulheres negras que foram estupradas e que se recusam a parir os filhos gerados por essa violência, no suicídio de muitos e muitas que preferem acabar com a própria vida a se manter num regime que te desumaniza, que deseja te tornar um objeto, uma mercadoria nas mãos de interesses maiores, na diminuição de filhos entre os próprios escravizados, né, e tudo isso. Quer dizer, nas revoltas, nas grandes revoltas que também ocorreram, e aí no período regencial a gente chegou a falar da revolta dos malês na Bolívia, viajei, da revolta dos malês na Bahia em 1835, mas várias outras revoltas também conduzidas por escravizados e escravizadas na luta pela sua liberdade. E também nas conquistas ali, nas negociações diárias, por exemplo, a conquista de você poder, em grande medida, manter várias tradições vivas, né, da capoeira, da liberdade religiosa, e que vai ter um papel importante no estabelecimento da própria cultura afro-brasileira, né? E aí, nesse sentido, será que a gente pensar o fim da escravidão, como se dá esse processo abolicionista?
A gente rompe com todo esse passado, com todas essas raízes são arrancadas do solo, ou é cortado o tronco apenas? Acho que a gente precisa entender que a Lei Áurea não representa efetivamente uma inclusão de toda essa população que foi explorada durante séculos, não representa uma inclusão de direitos. Se desencadeia, ao contrário, o aumento das desigualdades sociais no Brasil, que vão ser desigualdades raciais também. Não é por acaso que no Brasil a população mais pobre e vulnerável é a população preta, é a população negra e periférica. Então, nesse sentido, as desigualdades sociais no Brasil se confundem com desigualdades raciais que vêm dessa história, que vêm dessas estruturas. E como eu falei, você tem essa dominação, mas você tem as resistências. E essas resistências, elas dão a sua marca na cultura afro-brasileira, nas artes, na capoeira, na música, nas religiões de matrizes africanas, né? A música com o afoxé, o maracatu, o samba. A presença africana no Brasil, ela é muito forte, a ponto de alguns historiadores reforçarem que o entendimento do Brasil precisa ser feito a partir, principalmente, das suas relações com a África e não tanto com as suas relações com a Europa, que foi a metrópole colonizadora. Quer dizer, óbvio que a Europa é importante, mas a gente não entende o Brasil sem entender, por exemplo, a África, dada a importância aí, dos povos africanos que vieram para cá escravizados e da resistência dos seus descendentes ao longo dos séculos, que mantiveram vivas tradições, culturas, valores e que marcaram também a cultura no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, entre a segunda metade do século XVI e 1850 foram quase 5 milhões de africanos e africanas capturados e escravizados no Brasil. No contexto da América, foram cerca de 10 milhões. E o processo de abolição foi um processo lento, gradual e seguro, sem retratação histórica e sem um projeto de inclusão social, que resultou no que eu falava anteriormente, dessas desigualdades estruturais que vão associando pobreza à raça no Brasil, né? Claro que existem brancos pobres no Brasil, mas se a gente analisar num sentido mais amplo, estatístico, a gente vai observar como que a população negra é a população mais afetada pelas desigualdades econômicas, pelas desigualdades estruturais do nosso país e como o racismo até hoje é estrutural, é institucional, é interpessoal, então ainda é um tema que precisa ser muito trabalhado em sala de aula, pelo Estado, em várias instâncias da vida, para a gente ter um real compromisso com a derrubada dessas estruturas que acabam sendo nefastas, principalmente para a população negra até hoje. E quando eu falo de um processo lento, gradual e seguro, é porque realmente a abolição da escravidão ela foi se dando através assim, de uma sucessão de leis que foram devagarinho ampliando aí esse cenário. Então, você tem, por exemplo, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que estabelece o fim do tráfico negreiro. Isso depois de algumas leis que haviam sido implementadas também nesse sentido por forte pressão da Inglaterra, e também por forte pressão do movimento abolicionista, que também vai ter várias expressões aqui no Brasil, como está sinalizado aí no quadro, e que vai avançando também, né, nessa legislação gradual. Aí em 1871 tem a Lei do Ventre Livre, que confere liberdade para os filhos de escravizados nascidos a partir dessa data, muito embora essas crianças permanecessem sob a tutela do proprietário dos escravizados até completar a maioridade, o que na prática se convertia na manutenção da exploração dessas crianças. Em 1885, você tem a Lei dos Sexagenários, que conferia liberdade para escravizados maiores de 60 anos. Em primeiro lugar, a gente refletir quais são os escravizados que chegam a 60 anos e qual é a qualidade de vida desses escravizados a partir dos 60 anos, quais são as condições materiais de existência desses escravizados aos 60 anos para também viverem em liberdade sem nenhum tipo de recurso material. Como é que se dava também essa situação? Então, isso tudo eram leis que eram implementadas, mas sem uma preocupação objetiva, concreta, material, que garantisse o acesso desses escravizados que foram que conquistaram sua liberdade
que eles tivessem acesso a direitos fundamentais, a moradia, a trabalho, a educação, a saúde, entre outros. E aí, finalmente, você tem em 1888 a Lei Áurea, que abole a escravatura de forma ampla e generalizada no Brasil, mas em que condições? Muito se fala justamente de uma abolição inacabada, porque ela não veio acompanhada dessas políticas de inclusão dessa população, né? Então, o 13 de maio de 1888, que é a data que marca a Lei Áurea, não é tão reconhecida assim pela população negra no Brasil, porque não representa uma ruptura com uma estrutura que nega a sua existência, que segue negando a sua existência. Então, o que a gente tem observado ao longo dos anos é que o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que trata da resistência, que faz uma referência a Palmares e tudo mais, ao Quilombo, né? A tudo isso, é muito importante a gente perceber que, na realidade, essa resistência que vem desde o processo colonial, que continua no Império, que segue na República e está aí até hoje. Então, o 20 de novembro, com toda a sua referência a Zumbi, a Dandara e a luta do povo negro contra essas estruturas racistas, fazem muito mais sentido, tem muito mais identidade do que o 13 de maio, propriamente dito, que foi um processo de abolição assinado por uma princesa branca, a princesa Isabel, que na realidade cumpre ali um papel burocrático, fruto de pressões que vieram de vários grupos ali no sentido dessa abolição. E é importante a gente entender e valorizar e compreender que a abolição não foi resultado da cabeça de uma princesa branca. A gente tem aí pelo menos a referência de algumas das personagens mais importantes da luta abolicionista no Brasil. E aí tem lá José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Plínio de Lima, Antônio Bento, Silva Jardim, Rui Barbosa, Castro Alves, Aristides, desculpa, perdi a palavra. Mas enfim, você tem aí esses ilustres abolicionistas que também tiveram um papel importante nesse processo. Então, a gente também não pode falar que a abolição foi resultado das pressões da Inglaterra, tão somente, que a abolição foi resultado da princesa Isabel. É preciso trazer esse protagonismo da luta pela abolição para o povo que luta pela sua sobrevivência, pela sua vida, né, que é o povo negro nesse país, certo? Tinham muitos aspectos assim que a gente poderia também avançar e discutir, fazer oficinas. Eu queria muito estar próximo de vocês nesse momento para discutir todas as questões que giram em torno desse processo da abolição da escravidão no Brasil, suas sequelas nas estruturas sociais do nosso país, como isso reverbera até hoje em vários aspectos, mas tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente e não faltarão oportunidades para a gente aprofundar essas reflexões todas, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Assistam o vídeo deixado. Também vou deixar outros documentários para vocês assistirem lá na nossa sala de aula virtual. E a gente se vê no nosso plantão de história, beleza? Beijo, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Valeu!